tudo bom com vocês? Esse vídeo é a continuidade da historinha de Moisés, não é isso? Na nossa aula de religião de hoje, a gente vai ver a historinha do príncipe que veio do rio, parte 2. Então, vocês vão assistir essa historinha, tá? E a atividade sobre essa aula vai ser no caderno. Então, vocês vão assistir esse vídeo, vão escrever a atividade no caderno direitinho e responder. Lembrando que hoje não vai ter videochamada. Então, a explicação dessa atividade vai estar nesse vídeo aqui, ok? Vamos assistir a historinha? Então, vamos começar. Esse episódio, gente, se passa muitos anos depois, né? Moisés já está bem grandinho, já está bem crescido, um adulto já, tá? E ele, na fase da adolescência dele, passou a morar com a princesa no palácio, tá? E ele cresceu lá no palácio, né? Junto com a princesa e o faraó e seu irmão, né? Ramsés. E aí, esse capítulo aqui, ele se passa quando Moisés já está bem grandinho, ok? Um dia, Moisés viu um egípcio bater em um escravo hebreu. Embora Moisés tivesse sido criado e educado como um príncipe no palácio do faraó, ele também era um hebreu. Ele tinha que ajudar o escravo. Olhando em volta para se certificar de que ninguém estava olhando, Moisés atacou o senhor de escravos cruel. Na luta que se seguiu, Moisés matou o egípcio. Rapidamente, ele enterrou o corpo. No dia seguinte, Moisés viu 2 hebreus lutando. Ele tentou detê-los. Um deles disse: "Você vai me matar como matou o egípcio?" Moisés estava com medo. Todo mundo sabia sobre ontem. Faraó sabia. Moisés teve que fugir. Ele foi para um lugar chamado Midian. E aí, gente, ele teve que atravessar o deserto para poder chegar nesse lugar chamado Midian. E aí, enquanto Moisés descansou perto de um poço que ele havia encontrado, as 7 filhas do sacerdote de Midian enchiam os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então, outros pastores tentaram tirá-las do poço. E aí Moisés as defendeu e deu de beber ao rebanho. Moisés salvou as meninas, né, desses outros pastores. Como forma de agradecimento, as meninas resolveram trazer Moisés para onde elas moravam, né, para aquela região onde elas moravam. E aí chegando lá, né, olha só. "Vocês estão em casa tão cedo?" Ruel, o pai das meninas, exclamou. Quando as meninas explicaram por quê, ele disse: "Traga o homem aqui." Né? As meninas explicaram o que aconteceu e aí o homem resolveu recompensar Moisés. E aí, como recompensa, né, Moisés viveu com Ruel, que também foi chamado de Jetro. Mais tarde, Moisés casou com Zípora, a filha mais velha de Jetro, ok? Moisés se apaixonou pela filha dele, casaram-se e aí Moisés começou a ter uma vida em Midian. Enquanto isso, no Egito, o faraó morreu, né? O antigo faraó. O povo de Deus, os hebreus, ainda eram escravos. Como sofriam! Como eles oraram pela ajuda de Deus. Deus ouviu as orações. Enquanto isso, Moisés, lá em Midian, né, do outro lado do deserto, Moisés não sabia, mas Deus planejou usá-lo para ajudar os hebreus escravizados. 40 anos se passaram desde que Moisés deixou o Egito. Ele era pastor do rebanho de Jetro, mas ele deve ter sentido saudade do seu próprio povo no Egito. Um dia, quando ele estava pastorando suas ovelhas, Moisés notou um arbusto pegando fogo, mas o fogo não queimava o arbusto. Moisés decidiu descobrir o porquê. Quando Moisés se aproximou, Deus chamou-o do meio da sarça. "Moisés", ele respondeu dizendo: "Aqui estou." "Não fique muito perto", disse Deus.
Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E aí Moisés se aproximou do arbusto, tirou as sandálias e ouviu o que Deus tinha a dizer para ele. Eu vos enviarei a Faraó para trazer o meu povo do Egito, disse Deus. Moisés, porém, estava com medo de ir, até porque quando ele saiu de lá, ele tinha matado um egípcio, né? Em seguida, Deus mostrou a Moisés seu grande poder. Ele virou a vara de Moisés em serpente. Quando Moisés pegou a serpente pela cauda, tornou-se uma vara mais uma vez. Deus deu outro sinal. E aí, ele ordenou o seguinte, coloque sua mão em seu peito. Moisés assim fez. Sua mão ficou branca com lepra. E aí Deus pediu para ele repetir, para colocar a mão de novo em seu peito. E quando ele fez isso de novo, sua mão foi curada. Moisés, ainda com medo, ele ainda objetou. Eu não falo bem, disse ele a Deus. Deus ficou zangado. Vou usar Arão, seu irmão, para falar as palavras que você disser. Deus disse. Moisés voltou a Jetro, empacotou seus pertences e partiu para o Egito. Então, gente, depois dessa história, né, desse capítulo da historinha de Moisés, a gente tem uma atividade para ser feita no caderno, ok? Agora a Tiridiane vai mostrar, explicar essas questões do caderno para vocês, tá bom? Então, olha só, aqui nós temos 3 questões para responder, ok? A primeira, gente, é sobre o que Moisés fez com o senhor de escravos, né? Ele viu o senhor de escravos batendo em um israelita. E aí, o que ele fez com esse senhor de escravos? Ele matou, né? Ele matou e escondeu o corpo dele para que ninguém soubesse, não é isso? A segunda questão é qual é o nome da região em que Moisés ficou quando fugiu? E aí, vocês lembram qual é esse nome? Midian, não é isso? Midian. O lugar, a região em que Moisés ficou, né, depois que ele fugiu do Egito, atravessou o deserto, né, passou por muitos dias de fome, foi Midian. E lá ele construiu, né, uma parte da vida dele. Terceira questão. Deus chamou a Moisés e deu-lhe uma missão. Que missão era essa? Vocês lembram? O que é que ele tinha que fazer, né? Deus ordenou que ele fosse para o Egito, né, para libertar o povo dele, né, para libertar os hebreus que estavam sendo escravizados, não é isso? Então, gente, a atividade de religião de vocês vão escrever no caderninho, tá? Como a Tediane já explicou, né, vão responder, ok? E aí, não vai ter vídeo chamada, tá bom? Então, a explicação dessa atividade tá nesse vídeo aqui. Ok, gente? Essa foi a aula de religião de hoje. Beijinho pra vocês. Tchau, tchau.